Eu fui um daqueles que, quando começou a ser discutido nessa casa e depois votada e aprovada a criação das agências reguladoras, me coloquei ao lado da necessidade de que essas agências reguladoras existissem. Tanto qualquer uma delas, mas existem duas que me preocupam muito pelo seu papel de não regular, não fiscalizar e, sobretudo, de não tomar nenhuma providência. Vou dar aqui um exemplo, primeiramente, da Anatel. Veja bem, eu estava em Boa Vista, no meu estado de Roraima, no dia 13 de fevereiro, quando o estado ficou mais de um dia sem internet. E a telefonia móvel e também a fixa de péssima qualidade. A móvel, então, nem se fala, em alguns lugares da capital não se consegue fazer ligação e o que é pior, se recebe, como por exemplo, eu ligo para uma pessoa da minha família e recebo uma mensagem dizendo que aquele telefone não existe. Pois bem, eu fiz um ofício ao presidente da Anatel no dia 13 de fevereiro, relatando esse fato de que estava ali presenciando inclusive o problema e pedindo explicações e providências. 13 de fevereiro, hoje estamos no dia 11 de abril, não recebi nenhuma resposta. Estou aqui, portanto, cobrando da Anatel essa resposta. Falei por telefone com o presidente, que assumiu recentemente, mas que não pode haver essa descontinuidade e a coisa continua do mesmo jeito. Agora vamos à Agência de Vigilância Sanitária. Essa, mais séria ainda, porque lida com a saúde. O nome está dizendo vigilância sanitária. Portanto, tem que estar atento à questão dos medicamentos, à questão dos consultórios, à questão dos ambulatórios, dos hospitais. E, no entanto, o que é que nós vemos? Realmente uma ausência de fiscalização. Normas até que existem, mas na prática o que nós vemos? Por exemplo, dá para entender, presidente, que uma farmácia possa promover venda de medicamento com 50%, 60% de abatimento? Se uma farmácia é capaz de vender medicamentos com esse abatimento, é porque ela estava ganhando quanto? Agora vamos aos hospitais. Que fiscalização? E aqui falo como médico. Ontem eu fiz um pronunciamento aqui sobre a questão da distribuição dos médicos e hoje quero falar aqui da questão da falta de vigilância nos hospitais. É preciso que a Anvisa procure, de fato, fazer a vigilância sanitária em todos os estabelecimentos que tenham a ver com a saúde humana, especialmente hospitais, postos de saúde e ambulatórios. Não é surpresa para ninguém um fato que está na mídia, bem recente, do caso que aconteceu no hospital aqui de Brasília, vitimando o filho do seu Flávio Dino, e que representou a Anvisa sobre esse fato. E, até onde eu sei, conversei com ele ainda ontem, não veio providências desse órgão. Veja bem, eu sempre tenho dito, tanto quando eu exercia, estava no dia a dia da medicina, quando fui secretário de saúde, mesmo agora que não exerço mais a medicina, mas continuo um médico que paga o seu CRM, que continua estudando, que eu não posso estar alheio ao problema que é da minha formação, que é justamente a questão de cuidar da saúde, de cuidar das condições de vida das pessoas. Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar registrado esses dois protestos. Um em relação à Anatel e que o meu estado é vítima pelo fato de ser o estado mais ao extremo norte, porque lá está situado o ponto extremo norte desse país, que é o Monte Caburaí, até aos problemas, digamos, centrais, como vemos aqui em Brasília acontecer com os hospitais
públicos, privados ou que atendem a planos de saúde. Não posso realmente aceitar que essas agências reguladoras fiquem sem que nós possamos ter condições de cobrar e de exigir. Eu acho que o Senado tem que fazer providência. Eu vou, inclusive, propor na Comissão de Assuntos Sociais um convite, pelo menos inicialmente um convite, ao presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para explicar alguns fatos que são revoltantes e que compactuam pela omissão, pelo menos, com esse estado precário da condição de funcionamento da saúde pública, privada ou mesmo mais de plano de saúde. Eu quero deixar, inclusive, pedindo a Vossa Excelência a transcrição do ofício que fiz à Anatel no que tange as comunicações, as telecomunicações, e pedir a transcrição também aqui da representação feita pelo senhor Flávio Dino à Agência de Vigilância Sanitária sobre a morte do seu filho, o Marcelo Dino Fonseca de Castro e Costa, que, segundo relatos, faleceu de uma crise de asma. E aonde? Em um hospital respeitável de Brasília. Então não é possível realmente, e não existe o que muita gente pode pensar, que exista essa história de corporativismo, de acobertar malfeitos. Não existe. Eu, como médico, não concordo com, principalmente na área de saúde, que haja essa situação. Eu quero, portanto, deixar aqui, como parte do meu pronunciamento, o ofício que fiz, por um lado, para a Anatel, né, e a representação feita pelo senhor Flávio Dino ao presidente da Agência de Vigilância Sanitária a respeito do fato ocorrido com o falecimento do seu filho, Marcelo Dino Fonseca de Castro e Costa, de forma que nós possamos realmente, aí sim, vamos vigiar as agências reguladoras, porque não é possível que elas fiquem aí pairando numa área meia aí, digamos assim, acima de tudo. Eu quero conceder, não sei se o senador está pedindo a parte. Então, senador Pedro Tac, com prazer. Sim, ouço Vossa Excelência. Senador Mozarildo, quero dar conta a Vossa Excelência que na data de hoje eu fiz 2 requerimentos à Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, para que, num deles, a Anvisa viesse dar conta se ela está ou não a cumprir a legislação no tocante à fiscalização das entidades particulares e filantrópicas na chamada saúde suplementar. E um segundo pedido, também da Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, para que o DataSUS, que controla, né, o Sistema Único de Saúde, possa também dar conta à sociedade brasileira do seu trabalho de fiscalização. Porque, como Vossa Excelência bem sabe, porque é médico e é um grande senador, as leis 8.080 e a 842 estabelecem a necessidade de fiscalização e isso não vem sendo feito. Já tendo em conta o caso do Marcelo, filho do Flávio Dino, mas não só esse. Eu citei neste requerimento vários casos de brasileiros em vários estados da federação que estão a padecer nos hospitais e a agência não vem fiscalizando. Concordo e até fico feliz de saber que Vossa Excelência já tomou essa providência, porque eu pretendo também fazer isso na Comissão de Assuntos Sociais. Agora, veja, Vossa Excelência, a nossa Comissão de Fiscalização e Controle também é de Meio Ambiente e também é de Legislação Participativa. Então, uma comissão que devia ser de prioridade 1, que é a de fiscalizar, que é talvez a mais nobre função do Parlamento, é fiscalizar. Nós temos uma comissão misturada que, portanto, termina também não fiscalizando. Eu acho que nós temos que fazer isso que Vossa Excelência fez, de entrar com requerimento. Vou também estar aqui o presidente Jaime Campos, da nossa Comissão de Assuntos Sociais. Vamos fazer esse convite, porque não é possível ficarmos lendo, ouvindo, vendo na imprensa esses fatos se repetirem e as agências não correspondem. Então, não é possível realmente nós deixarmos que elas sejam chamadas de agências reguladoras, agência de vigilância, e quando elas não regulam, nem vigiam nada. Eu quero ficar por aqui pedindo, ao final, novamente ao presidente, que autorize a transcrição
da matéria, quer dizer, do ofício que enviei à Anatel e da representação feita pelo senhor Flávio Dino ao presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.